Você já ouviu falar de uma história capaz de parar uma fazenda inteira? Dizem que, naquele dia, o Senhor mandou castigar uma jovem escrava grávida. Mas ninguém imaginava que, antes do primeiro golpe, ela diria algo tão forte, tão poderoso, que o chicote simplesmente caiu das mãos do feitor. Essa história comoveu gerações e mostra o poder da fé e da coragem, mesmo em meio à dor. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história hoje? E se você ama histórias que tocam o coração e trazem lições de vida, se inscreva agora no canal Histórias Magníficas. Setembro de 1875. A Fazenda Imperial, no coração de São Paulo, era conhecida por duas coisas: seus cafezais intermináveis que geravam fortuna obscena, e a crueldade meticulosa de seu dono, o barão Augusto de Vasconcelos. Aos 55 anos, o barão comandava 300 escravizados com punho de ferro, acreditando firmemente que negro solto é negro perdido e que apenas terror absoluto mantinha a ordem. Entre os escravizados estava Madalena, mulher de 32 anos com postura ereta que nenhuma quantidade de chicotadas conseguirá dobrar completamente. Ela trabalhava na casa grande como mucama, responsável por limpeza dos aposentos principais, incluindo o escritório sagrado do barão onde ninguém entrava sem permissão explícita. Naquela manhã fatídica, Madalena estava grávida de 8 meses, barriga proeminente que tornava cada movimento desconfortável. O bebê era de Paulo, ferreiro da fazenda, com quem ela havia se unido 3 anos antes numa cerimônia simples testemunhada por outros escravizados. Eles sonhavam que talvez, de alguma forma, seu filho conhecesse liberdade que eles nunca conheceram. O crime aconteceu por acidente. Madalena estava limpando o estante de livros do escritório quando seu braço esbarrou numa pilha de papéis cuidadosamente organizados. Documentos se espalharam pelo chão como folhas de outono. Ela se ajoelhou rapidamente, ignorando a dor nas costas, tentando reorganizá-los antes que alguém notasse. Foi então que viu. Entre os papéis estava livro contábil aberto em página específica. Madalena sabia ler, segredo perigoso que sua mãe lhe ensinara às escondidas antes de ser vendida para o sul. Ela nunca revelara essa habilidade, sabendo que escravos alfabetizados eram considerados ameaça. Mas agora, olhando aqueles números, não conseguiu evitar compreender o que via. Eram registros de venda. Nomes que ela conhecia: Benedito, vendido há 6 meses, supostamente para a fazenda vizinha para melhor oportunidade. A verdade nos números era diferente. Vendido para Minas de Ouro no norte, onde expectativa de vida era 2 anos. Maria das Dores, transferida para trabalho mais leve segundo disseram. A verdade. Vendida para bordel em Santos. Criança após criança, família após família, todas vendidas com mentiras que suavizavam um negócio brutal. E então viu o nome que fez seu sangue gelar. Paulo. Seu Paulo. Marcado para venda em 2 semanas. Destino: plantação de açúcar em Pernambuco, conhecida por matar trabalhadores em meses através de trabalho desumano. O motivo anotado clinicamente: ferreiro mostrando sinais de rebeldia. Remoção preventiva aconselhada. Separar da esposa grávida para evitar problema futuro. Madalena não percebeu que havia parado de respirar. Não percebeu que segurava o documento com mãos tremendo violentamente. Não percebeu que a sinhá Eulália, esposa do barão, havia entrado silenciosamente no escritório e agora a observava com expressão de triunfo maligno. Lendo, Madalena. A voz da sinhá era doce como mel envenenado. Eu não sabia que você tinha essa habilidade. Madalena largou o papel como se queimasse. Seu coração batia tão forte que parecia que explodiria. Sinhá, eu não estava apenas reorganizando os papéis que caíram. Não minta para mim, Eulália cortou, sorriso cruel brincando em seus lábios finos. Eu vi. Você estava lendo. Lendo nossos documentos privados. Isso é violação grave. Muito grave. Ela se virou, chamando alto: guardas. Venham aqui. 2 capangas apareceram imediatamente, homens grandes, brutais, que faziam trabalho sujo da fazenda.
Eulália apontou para Madalena como se apontasse para inseto que precisava ser esmagado. Essa escrava invadiu privacidade do barão. Leu documentos confidenciais. Vocês sabem o que fazer. Levem-na ao pelourinho. 20 chibatadas. Imediatamente. Mas Sinhá, um dos guardas hesitou. Ela está grávida. Muito grávida. O barão geralmente espera até. O barão não está aqui, está. Eulália interrompeu, voz cortante como vidro. Está em São Paulo negociando contratos. Eu estou no comando. E eu digo, 20 chibatadas. Agora. Talvez ensine outras negras a não mexerem onde não devem. Madalena foi arrastada do escritório enquanto tentava processar o terror da situação. Não apenas ela seria açoitada grávida, mas Paulo seria vendido. Separados para sempre. Seu filho cresceria sem pai. Ou pior, ela poderia perder o bebê durante o castigo. Poderia morrer. Tantas mulheres morriam assim. Enquanto era arrastada pelo corredor luxuoso da Casa Grande, deixando rastro de lágrimas silenciosas no chão de mármore polido, Madalena tomou decisão. Se ia morrer de qualquer forma, se ia perder tudo, então morreria fazendo o impossível, dizendo verdade. Toda ela. Alto e claro. Para que todos ouvissem. Porque palavras eram a única arma que lhe restava. E ela usaria cada uma delas. O pelourinho da fazenda imperial ficava no centro do terreiro, posicionado deliberadamente para máxima visibilidade. Era tronco grosso de madeira escura manchada por sangue de incontáveis vítimas, com argolas de ferro para prender pulsos. Ao redor, em semicírculo, crescia grama pisoteada onde escravizados eram forçados a assistir castigos como exemplos educativos. Quando Madalena foi trazida para o terreiro, sino foi tocado, sinal que todos conheciam e temiam. Significava castigo público. Trabalho parava imediatamente. 300 pessoas largavam o que estavam fazendo e vinham, pernas pesadas de temor, sabendo que assistir era obrigatório mas testemunhar era tortura. Paulo estava na forja quando ouviu o sino. Seu coração afundou. Correndo para o terreiro, ele viu o que mais temia. Madalena sendo arrastada, seu vestido simples já rasgado, barriga proeminente impossível de ignorar. Ele tentou correr para ela mas foi segurado por 2 outros escravizados. Não faça, eles sussurraram urgentemente. Vai piorar para ela. Vai morrer e ela vai morrer. Tobias, o feitor, homem mulato de 40 anos que subia na hierarquia sendo mais cruel que senhores brancos, já esperava no pelourinho. Ele segurava chicote novo, ainda não batizado em sangue humano. Seus olhos brilhavam com antecipação. Para ele, causar dor era a única forma de poder que conhecia. Amarrem-na, ele ordenou. Os guardas hesitaram. Amarrar mulher grávida de costas contra tronco significava pressionar a barriga. Podia matar o bebê. Podia matar ambos. Mas ordens eram ordens. Madalena foi empurrada contra o tronco. Suas mãos foram puxadas acima da cabeça, pulsos presos nas argolas de ferro que já haviam segurado tantos outros. A madeira áspera pressionava contra sua barriga, fazendo o bebê chutar violentamente, protestando contra o desconforto. Ela sentiu náusea subindo, mas engoliu, recusando-se a vomitar e dar a ele satisfação de vê-la completamente quebrada. Sinhá Eulália assistia da varanda da Casa Grande, sorriso satisfeito no rosto. Ao lado dela estavam suas 3 filhas, meninas de 12, 14 e 16 anos que estavam sendo educadas sobre como manter escravos na linha. A mais nova parecia desconfortável, desviando olhos. As outras 2 assistiam com interesse mórbido. Tobias caminhou até Madalena, chicote estralando experimentalmente. 20 chibatadas por leitura não autorizada e invasão de privacidade do senhor, ele anunciou alto para a multidão forçada. Que sirva de exemplo para todos. Negros que esquecem seu lugar aprendem através da dor. Ele levantou o chicote. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Paulo lutava contra os braços que o seguravam, lágrimas correndo livremente. Madalena fechou os olhos, preparando-se para a dor que sabia viria. Mas então, no último segundo antes do primeiro golpe cair,
ela abriu a boca e falou. Sua voz saiu forte, clara, carregando através do terreiro com autoridade que ninguém esperaria de mulher amarrada e condenada. Esperem! Antes de me açoitarem, tenho direito de falar. Todo condenado tem direito de últimas palavras. Tobias pausou, confuso. Não havia tal regra para escravos. Mas a declaração dela soou tão oficial, tão confiante, que ele automaticamente hesitou. A sinhá Eulália na varanda franziu a testa. Continue, Tobias. Não ouça essa negra insolente. Mas a hesitação já havia criado abertura. E Madalena, conhecendo o poder de palavras, aproveitou com tudo o que tinha. Vocês todos me conhecem. Madalena gritou, virando a cabeça o máximo que conseguia para olhar para a multidão reunida. Sua voz tremia, mas não de medo, de raiva controlada, de determinação de ferro. 28 anos nesta fazenda. Nasci aqui. Trabalhei aqui desde 5 anos de idade. Nunca roubei. Nunca fugi. Nunca levantei mão contra ninguém. E agora vou ser açoitada por quê? Por ver verdade que não deveria ver. Murmúrios percorreram a multidão. Tobias ergueu o chicote novamente. Cale a boca aí. Vocês sabem onde está Benedito. Madalena interrompeu, voz ficando mais alta, mais urgente. O ferreiro velho que foi transferido para trabalho mais leve. Ele está morto. Morto nas minas de ouro para onde foi vendido. Vocês sabem onde está Maria das Dores? Vendida para bordel em Santos, onde é forçada a se deitar com marinheiros toda noite. E vocês sabem quem é o próximo. Ela pausou dramaticamente, olhos procurando e encontrando Paulo entre a multidão. Paulo, meu marido, pai do meu filho, será vendido em 2 semanas para a plantação de morte em Pernambuco. E por quê? Porque o barão acha que ele está mostrando sinais de rebeldia. O crime dele? Construiu berço para nosso bebê que ainda não nasceu. Isso é rebeldia agora? O silêncio que caiu sobre o terreiro era pesado como pedra. 300 pares de olhos se viraram para a sinhá Eulália, procurando negação. Mas ela apenas ficou mais vermelha, furiosa por segredos serem expostos. Tobias, cale a boca dela. Agora, ela gritou. Mas Tobias, pela primeira vez em sua carreira brutal, hesitou. Porque ele também tinha família. Também tinha filho pequeno. E sempre se perguntara o que acontecerá com sua irmã que fora transferida anos atrás e nunca mais vista. Madalena viu a hesitação e pressionou mais. Vocês acham que são os únicos. Vocês acham que suas famílias estão seguras. Mas eu vi os livros. Vi os planos. Metade de vocês está marcada para venda nos próximos 6 meses. Por quê? Porque o barão está endividado. Perdeu fortuna no jogo. Esta fazenda está falindo. E em vez de admitir, ele está vendendo vocês um por um. Mentindo, dizendo que é transferência ou melhor oportunidade. Agora o murmúrio era rugido. Pessoas se entreolhavam, processando bombas que Madalena jogava. A sinhá Eulália desceu as escadas da varanda, fez-se contorcida de fúria. Mentiras! Tudo mentiras de negra desesperada tentando salvar a própria pele. Mentiras! Madalena riu, som amargo, quebrado. Então explique por que Joaquim foi vendido logo depois de reclamar sobre comida podre. Explique por que Teresa sumiu 3 dias depois de questionar por que suas rações foram cortadas pela metade. Explique por que toda família que mostra qualquer sinal de união, qualquer sinal de força, qualquer sinal de humanidade, é sistematicamente quebrada, separada, destruída. Ela puxou contra as correntes, ignorando dor nos pulsos. Vocês nos tratam como animais. Menos que animais. Porque até animais o Senhor alimenta quando trabalham. Até animais recebem descanso. Mas nós? Somos quebrados deliberadamente. Sistematicamente. Para nos manter fracos demais para resistir. Paulo, não mais sendo segurado, deu passo à frente. Sua voz era rouca de emoção. É verdade. Eu vou ser vendido. Ele olhou para a sinhá Eulália. Diga a verdade. Olhe nos meus olhos e diga a verdade.
Eulália não respondeu. Não podia. Porque Madalena havia exposto tudo, e negação agora seria transparente. Foi Tobias quem falou a seguir, e suas palavras chocaram todos. Ele baixou o chicote lentamente. Minha irmã, Rosa, disseram que foi transferida para trabalhar em casa de família na cidade. Fazenda mais leve, disseram. Isso foi verdade. Madalena virou a cabeça para olhá-lo. Por um momento, houve apenas compaixão em seus olhos. Sinto muito, Tobias. Vi o registro. Ela foi vendida para a plantação de algodão no Maranhão. Nunca chegou. Morreu de febre na viagem. Há 5 anos. E nunca te contaram por quê? Porque não se importam. Para eles, somos apenas números em livro contábil. O chicote caiu das mãos de Tobias. Caiu no chão de terra com som que pareceu ecoar para sempre. E o homem que havia açoitado centenas, que havia causado dor incontável, que subira sendo mais brutal que seus mestres, caiu de joelhos e chorou. O terreiro estava em silêncio absoluto. 300 pessoas assistiam Tobias, homem que temiam acima de quase todos os outros, desmoronar. Seus ombros largos tremiam com soluços que ele tentava suprimir, mas não conseguia. Lágrimas caíam na terra seca, criando pequenas manchas escuras. Rosa, ele sussurrou para ninguém em particular. Minha irmãzinha. Eu acreditei neles. Deus me perdoe, eu bati em tantos. Separei tantas famílias. Fiz tudo o que mandaram porque pensei que se eu fosse leal, se eu fosse cruel o suficiente, eles me viriam diferente. Me tratariam diferente. Protegeriam os meus. Ele olhou para cima, encarando Madalena com olhos vermelhos. Mas não importava, não é? Não importava o que eu fazia. Para eles, eu sempre seria apenas negócio. Apenas propriedade. Madalena, ainda amarrada ao pelourinho, barriga pressionada dolorosamente contra a madeira, encontrou energia para responder com suavidade. Você foi arma deles, Tobias. Arma que usaram contra nós. Mas armas não são culpadas, quem as impunha é. E agora você vê. Finalmente vê. Assim a Eulália, percebendo que estava perdendo o controle completamente, gritou, guardas. Desamarrem essa negra e tragam-na para mim. Vou chicoteá-la eu mesma se todos vocês são fracos demais. Mas os guardas não se moveram. Eles também estavam processando revelações. Um deles, homem mais velho chamado Vicente, deu passo à frente. Meu filho, Jorge. Disseram que foi vendido para a família de médico na cidade para aprender ofício. Foi mentira também. Madalena fechou os olhos brevemente. Foi vendido para a fazenda no interior. Morreu de disenteria 3 meses depois. Tinha apenas 12 anos. Está registrado no livro contábil como perda aceitável de estoque jovem. Vicente cambaleou como se tivesse levado soco. Outro homem, depois outro, começaram a fazer perguntas. Madalena respondia cada uma com brutal honestidade que havia lido nos registros. Cada resposta era faca abrindo feridas velhas, revelando mentiras que haviam sido tecidas por anos. Basta! Eulália finalmente gritou, voz quebrando de frustração. Desamarrem-na. Vou levá-la para a casa grande e... E o quê? Voz nova entrou na conversa. Era jovem senhor Rafael, filho do barão de 23 anos que acabará de retornar de viagem a São Paulo. Ele estava na entrada do terreiro, obviamente tendo chegado há poucos minutos e ouvido parte da cena. O que vai fazer com ela, mãe? Eulália virou-se para o filho, esperando apoio. Essa negra insolente invadiu privacidade de seu pai. Leu documentos confidenciais. Está espalhando mentiras e causando distúrbio. Mentiras. Rafael repetiu, caminhando lentamente em direção ao pelourinho. Ele passará 3 anos estudando direito em São Paulo, exposto a ideias abolicionistas, questionando o sistema no qual fora criado. Ou verdades que não queríamos que eles soubessem. Rafael, não comece com suas ideias progressistas agora, Eulália repreendeu. Esta é propriedade da família. Negócios da família.
Rafael parou em frente a Madalena. Ele viu mulher grávida amarrada, exausta mas desafiadora, que arriscar tudo para expor verdade. Você leu os registros do escritório? Ela assentiu. E tudo o que disse é verdade? Verificável nos livros. Ela assentiu novamente. Rafael se virou para a multidão. Meu pai me mandou mensagem esta manhã. Pediu que eu revisasse os registros financeiros porque o auditor virá próxima semana. Eu li tudo. E posso confirmar. Ele pausou, palavra seguinte custando muito, que tudo o que ela disse é verdade. A fazenda está endividada. Vendas foram feitas sob falsos pretextos. Famílias foram destruídas sistematicamente. O terreiro explodiu. Não em violência, mas em som, gritos, choros, pessoas chamando nomes de entes queridos desaparecidos. Era anos de dor, anos de perguntas não respondidas, anos de mentiras cuidadosamente mantidas, tudo desmoronando de uma vez. Eulália ficou pálida. Você não sabe o que acabou de fazer. Quando seu pai retornar. Quando meu pai retornar, Rafael interrompeu com firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Vamos ter conversa séria sobre como esta fazenda é administrada. Sobre quanto tempo mais participaremos de sistema que destrói famílias e chama isso de negócio. Ele caminhou até Madalena e começou a desamarrar as correntes pessoalmente. Você é corajosa, ele disse baixinho enquanto trabalhava. Estúpida talvez, por se arriscar assim. Mas corajosa. Quando as correntes caíram, Madalena quase desabou. Seu corpo havia sido pressionado contra a madeira por tanto tempo que músculos protestavam. Paulo correu para ela, pegando-a nos braços antes que caísse. Ela enterrou o rosto em seu peito e finalmente, permitiu-se chorar. Sinto muito, ela sussurrou contra ele. Sinto muito, eu tinha que falar, tinha que. Você salvou minha vida, Paulo disse, voz quebrada. Salvou a vida de muitos. Não se desculpe. Nunca se desculpe por dizer verdade. Rafael ajudou Madalena a sentar-se em banco de madeira que alguém trouxe rapidamente. Ela tremia, não de frio, mas de esgotamento emocional e físico. O bebê dentro dela chutava violentamente, reagindo ao estresse. Paulo segurava sua mão com força que era ao mesmo tempo gentil e desesperada. Como se tivesse medo que se soltasse, ela desapareceria. O jovem senhor olhou para os 300 rostos virados para ele. Rostos negros, pardos, alguns com cicatrizes de chicote, outros com olhos que já haviam visto demais. Estes eram pessoas que ele conhecia desde criança. Que haviam sido pano de fundo de sua infância privilegiada. Que ele nunca realmente vira como humanos até estudar na capital e ser exposto a ideias que questionavam tudo que aceitara como normal. Há algo mais que vocês devem saber, Rafael começou, voz carregando pela multidão silenciosa. Algo que meu pai nunca quis que vocês soubessem, que minha mãe trabalha ativamente para esconder. Ele olhou para Eulália, que estava na varanda com expressão de ódio puro. Esta fazenda não é apenas endividada. Está à beira de bancarrota completa. Murmúrios percorreram a multidão. Rafael continuou. Meu pai perdeu quase toda a fortuna da família em investimentos ruins e dívidas de jogo nos últimos 5 anos. A única razão que ainda parecemos prósperos é porque ele tem vendido vocês, lentamente, sistematicamente, encobrindo cada venda com mentiras para que outros não percebessem o padrão. Ele se virou para Tobias, que ainda estava de joelhos, quebrado. Sua irmã Rosa não foi única. Nos últimos 5 anos, 120 pessoas foram vendidas desta fazenda. 120. Sob dezenas de pretextos diferentes, transferências, oportunidades melhores, necessidades médicas. Todas mentiras. Todas vendas para cobrir dívidas de meu pai. E há mais, Rafael pausou, claramente lutando com próxima revelação. Em 6 meses, se situação financeira não melhorar, meu pai planejava vender a fazenda inteira, terra, equipamentos, e todos vocês. Para consórcio de plantações de algodão no norte. Lugares onde trabalho mata em meses. Ele planejava pegar o dinheiro, mudar família para a Europa, e nunca olhar para trás.
O choque na multidão era palpável. Pessoas que haviam nascido ali, trabalhado ali por gerações, pensando que pelo menos tinham estabilidade, descobrindo que até isso era ilusão. Madalena, recuperando a voz, perguntou: por que está nos contando isso? Por que está traindo seu próprio pai? Rafael olhou para ela com olhos que carregavam peso de culpa geracional. Porque passei 3 anos em São Paulo ouvindo abolicionistas. Passei 3 anos lendo sobre direitos humanos, sobre iluminismo, sobre ideias de liberdade e dignidade. E durante todo esse tempo, dizia a mim mesmo que nossa fazenda era diferente. Que meu pai era senhor bom. Que tratávamos vocês bem. Mas voltando para casa, lendo aqueles livros, vendo como somos sustentados por mentiras e brutalidade, não consigo mais mentir para mim mesmo. Ele se ajoelhou em frente a Madalena. Ato de humildade tão chocante que várias pessoas ofegaram. Você arriscar sua vida, a vida de seu filho não nascido, para expor verdade. A menor coisa que posso fazer é apoiar essa verdade com a minha. Eulália, incapaz de ficar quieta mais, desceu as escadas violentamente. Você é traidor. Traidor de sua própria família. Seu pai vai deserdá-lo. Vai. Então que me deserde, Rafael disse, levantando-se para encarar a mãe. Prefiro ser pobre e ter alma limpa que rico em fortuna construída sobre sofrimento. Foi nesse momento que outra voz entrou na conversa. Voz que fez todos se virarem. Era Ana Beatriz, a filha mais nova de Eulália, apenas 12 anos, que estivera assistindo da varanda. Ela desceu as escadas lentamente, sua voz pequena mas clara. Mamãe mente, a menina disse, lágrimas correndo por suas bochechas infantis. Sobretudo, ontem à noite, quando achava que eu estava dormindo, ouvi ela conversando com papai. Ela disse que deviam vender Paulo primeiro porque ele estava tornando outros orgulhosos. Disse que Madalena devia ser vendida separada depois que o bebê nascesse. Disse que bebê devia ser vendido também, para família diferente, para quebrar o espírito rebelde da linhagem. O silêncio era total. Eulália ficou branca. Ana Beatriz, volte para dentro agora. Não, a menina gritou, surpreendendo até a si mesma. Não vou ser como você. Não vou crescer mentindo e destruindo famílias. Padre Miguel diz que somos todos filhos de Deus. Como podemos ser cristãos e fazer isso com pessoas? Era a pergunta que nenhuma criança deveria ter que fazer, mas que expunha a hipocrisia fundamental de sociedade inteira. O sol estava começando a se pôr, lançando sombras longas através do terreiro. O que começara como castigo público de uma mulher transformará-se em julgamento de sistema inteiro. 300 pessoas permaneciam ali, processando revelações que mudavam o entendimento de suas realidades. Tobias foi o primeiro a se levantar. Ele caminhou até Madalena lentamente, cada passo parecendo custar esforço imenso. Quando chegou em frente a ela, caiu de joelhos novamente. Perdão, ele sussurrou. Sei que não tenho direito de pedir. Sei que nada que eu diga pode desfazer dor que causei. Mas, perdão. Madalena olhou para o homem que a teria açoitado, o homem que açoitara tantos outros. Viu nele não monstro, mas vítima que se tornará ferramenta. Perdão não apaga ações, ela disse cuidadosamente. Mas reconhecimento é começo. Levante-se, Tobias. Levante-se não como feitor, mas como homem. Como irmão. Tobias se levantou, pegando o chicote do chão. Aquele chicote que representava todo o poder brutal do sistema. E diante de todos, ele o quebrou. Quebrou sobre seu joelho com força que fez madeira estalar. Depois jogou os pedaços na frente de Eulália. Não mais, ele disse simplesmente. Não vou ser sua arma nunca mais. Eulália, vendo o controle escorregar completamente, tentou uma última cartada. Guardas. Prendam todos eles. Tobias, Rafael, até a traidora Ana Beatriz. Quando o barão voltar. Quando o barão voltar, vai encontrar fazenda muito diferente, Rafael interrompeu. Ele se virou para a multidão. Tenho proposta. Radical, perigosa, talvez impossível.
Mas é a única coisa certa que consigo pensar. Ele respirou fundo. Eu não posso alforriar todos vocês. Não tenho autoridade legal, apenas meu pai tem. Mas posso fazer outra coisa. Posso dar a vocês escolha. Ele apontou para os portões da fazenda. Aqueles portões não estão trancados. Nunca estão durante o dia. Vocês podem sair. Agora. Podem fugir, procurar quilombos, tentar vida diferente. Eu não vou parar vocês. Vou inclusive dar mapas para rotas seguras que aprendi sobre em São Paulo. O choque era absoluto. Oferecer fuga era traição suprema ao sistema. Mas, Rafael continuou, sei que fuga é perigosa. Capitães do mato caçam fugitivos. Quilombos são atacados. Mundo lá fora não é gentil para negros sem documentos. Então a opção 2, ficar. Mas sob novos termos. Trabalho remunerado. Não liberdade completa, não posso dar isso legalmente. Mas pagamento justo, horários humanos, promessa que nenhuma família será separada sem consentimento. E você espera que acreditemos? Voz do fundo da multidão perguntou. Era Miguel, trabalhador mais velho, que vira gerações nascerem e morrerem na fazenda. Promessas de senhores são como chuva, molham hoje e evaporam amanhã. Por que devíamos confiar em você? Rafael assentiu, reconhecendo validade da pergunta. Não dou apenas palavra. Dou isso. Ele tirou do bolso documento legal que carregava desde São Paulo. É procuração que me dá controle legal sobre finanças da fazenda até meu pai retornar. Aprovada por notário. Com isso, posso fazer contratos legais com vocês. Contratos escritos que têm validade em tribunal. Não é liberdade, mas é proteção legal que vocês nunca tiveram. Madalena, ainda sentada mas recuperando forças, falou. E quando o barão voltar? Quando descobrir o que fez? Então teremos batalha, Rafael admitiu. Ele pode me deserdar, me expulsar, tentar reverter tudo. Mas com contratos legais, com testemunhas, com documentação apropriada, será muito mais difícil. E eu vou lutar. Pelos contratos. Por vocês. Porque é certo. Houve longo silêncio enquanto 300 pessoas pesavam opções. Fugir significava perigo imediato, mas possibilidade de liberdade. Ficar significava segurança relativa, mas continuar no sistema, mesmo sob termos melhores. Foi Paulo quem falou a seguir, sua voz firme. Madalena arriscar tudo para expor verdade. Jovem senhor está arriscando tudo para oferecer mudança. Talvez seja a hora de nós arriscarmos algo também. Não fuga, não abandonaremos uns aos outros. Mas confiança. Confiança cautelosa, verificada, documentada. Mas confiança mesmo assim. Ele olhou ao redor. Esta terra está encharcada com suor e sangue do nosso povo. Nossos ancestrais estão enterrados aqui. Nossos filhos nasceram aqui. Se podemos transformá-la de prisão em lar verdadeiro, não vale tentar. Murmúrios de concordância começaram. Pessoas acenavam, conversavam entre si. Não era unanimidade, mas era a maioria. Eles escolheriam ficar e lutar por mudança, em vez de fugir para a incerteza. Eulália, vendo absolutamente tudo que construíra desmoronar, jogou última carta. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. Quando o barão voltar, haverá preço a pagar. Preço em sangue. E virou-se, caminhando de volta para a casa grande com costas retas de quem recusa admitir derrota. Mas pequena Ana Beatriz não a seguiu. A menina ficou no terreiro, olhando para Madalena com admiração e vergonha misturadas. Sinto muito, ela sussurrou. Por tudo que minha família fez. Não sei como consertar. Madalena estendeu a mão, e quando Ana hesitou, acenou para ela vir mais perto. Quando a menina estava perto, Madalena disse suavemente: você conserta crescendo diferente. Conserta não repetindo pecados de seus pais. Conserta lembrando deste dia e escolhendo ser melhor. A menina assentiu, lágrimas correndo, e correu de volta para casa.
Mas algo havia mudado nela. Semente plantada que cresceria em consciência que sua geração desesperadamente precisava. Aquela noite foi uma das mais extraordinárias na história da Fazenda Imperial. Em vez de voltarem para senzalas derrotados e silenciosos como sempre, os escravizados reuniram-se na grande casa de armazenamento que Rafael converteu temporariamente em escritório legal. Lá, sob luz de dúzias de lampiões a óleo, trabalho meticuloso começou. Rafael, com a ajuda de 2 escrivães que ele trouxera de São Paulo, homens abolicionistas que se arriscavam por estar ali, começou a documentar tudo. Cada pessoa foi entrevistada. Cada história de venda, separação, mentira foi registrada. Cada nome de ente querido perdido foi anotado. Madalena, apesar de exausta, recusou descansar. Ela ditou página após página de informação que memorizara dos livros contábeis. Números, datas, nomes, destinos. Sua memória era assustadoramente precisa. Paulo ficou ao lado dela toda a noite, trazendo água, ajustando almofadas, garantindo que não se esforçasse demais. Você devia descansar, ele insistia. O bebê. O bebê vai nascer em mundo diferente, Madalena respondeu com firmeza. Vou garantir isso. Cada palavra que documento agora é proteção para o futuro dele. Vale a exaustão. Tobias também estava lá, mas em papel diferente. Ele confessava. Cada castigo que aplicara, cada família que separara, cada crueldade que cometera, tudo registrado com detalhes dolorosos. Se vai haver justiça verdadeira, ele disse, voz rouca de tanto falar, tem que começar com verdade completa. Até as partes que me condenam. Rafael o ouviu com expressão sombria. Você sabe que isso pode ser usado contra você? Em tribunal, se chegarmos lá. Eu sei, Tobias disse. Mas vivi anos sendo monstro. Se tenho chance de morrer sendo humano, vou aproveitar. As horas passaram. Meia-noite veio e foi. A madrugada encontrou dezenas de pessoas ainda acordadas, trabalhando. Histórias eram contadas, lágrimas derramadas, abraços compartilhados. Era processo de luto coletivo, luto por vidas perdidas, por tempo roubado, por humanidade negada. Mas também era algo mais. Era documentação de resistência. Era prova de que eles existiram, sofreram, amaram. Era a declaração de que não seriam apagados da história. Por volta das 3 da manhã, jovem mulher chamada Teresa entrou correndo. Cavalos. Ouço cavalos na estrada. Muitos. O terror foi imediato. Capitães do mato, o barão voltando mais cedo, todos se prepararam para pior. Mas quando cavaleiros apareceram, não eram caçadores de escravos. Era um grupo de 15 homens e mulheres, alguns negros, alguns brancos, alguns mulatos, todos vestindo roupas simples mas dignas. O líder desmontou, revelando-se como homem negro de 50 anos com cicatriz de chicote visível no rosto. Meu nome é Samuel. Sou líder do quilombo do Jabaquara em Santos. Ouvimos rumores de que algo extraordinário estava acontecendo aqui. Viemos oferecer ajuda. Rafael deu passo à frente. Como souberam? Samuel sorriu. Notícias viajam rápido entre nós. Uma freira abolicionista passou por Santos ontem contando história de jovem senhor em fazenda imperial que estava arriscando tudo para mudar sistema. Queríamos ver se era verdade. É verdade, Madalena disse, levantando-se com dificuldade, Paulo ajudando. Mas precisamos de mais que testemunhas. Precisamos de proteção. Quando o barão voltar. Quando o barão voltar, Samuel completou, ele vai encontrar situação complicada. Por que vamos ficar? Eu e meu povo. Como trabalhadores contratados, se alguém perguntar. Mas realmente como proteção. Quilombolas sabem lutar quando necessário. Era a oferta de aliança que mudava tudo. Com quilombolas ali, pessoas que haviam fugido e sobrevivido, que conheciam como resistir. A fazenda teria chance real de defender mudanças. Rafael apertou a mão de Samuel. Por que nos ajudar? Você não me conhece. Posso estar mentindo, manipulando.
Posso, Samuel concordou. Mas essa mulher aqui. Ele apontou para Madalena, arriscou vida para expor verdade. Isso não é ato de pessoa servindo o Senhor. É ato de líder. E líderes merecem apoio. Ao amanhecer, trabalho estava completo. Centenas de páginas documentavam crimes, sofrimentos, separações. Mas também documentavam testemunhos de mudança, declarações de Rafael, confissões de Tobias, contratos novos que ofereciam proteções legais nunca antes vistas. Rafael preparou carta para seu pai. Não era carta de filho obediente, era ultimato de homem com consciência finalmente desperta. Pai, quando retornar, encontrará a fazenda transformada. Não por rebelião violenta, mas por reconhecimento tardio de humanidade das pessoas que escravizamos por gerações. Descobri seus planos de vender a fazenda e todos aqui para plantações de morte no norte. Descobri as mentiras sobre transferências, que eram vendas para cobrir dívidas de jogo. Descobri que construímos fortuna sobre montanha de sofrimento que escolhemos não ver. Não mais. Usando procuração legal que me deu, estabeleci contratos com todos os trabalhadores. Contratos que oferecem salário, proteções, garantias contra separação familiar. Contratos que têm validade legal e não podem ser quebrados facilmente. Pode me deserdar. Pode me expulsar. Mas esses contratos permanecerão. E estarei preparado para defender cada um deles em tribunal se necessário. Há caminho para frente onde mantemos fazenda, pagamos dívidas honestamente, e transformamos este lugar de prisão em comunidade sustentável. Mas requer reconhecer que não podemos mais lucrar infinitamente sobre trabalho forçado. Escolha é sua: adaptar-se à mudança ou lutar contra ela e perder tudo de qualquer forma. Porque abolir será lei em breve, todos sabem disso. E quando vier, fazendas que não se prepararam entrarão em colapso. Mas nós podemos estar prontos. Seu filho, Rafael. Carta foi selada e entregue a mensageiro confiável que partiria ao amanhecer para São Paulo. Mas Rafael sabia que palavras em papel não seriam suficientes. Ação real seria necessária. Precisamos de mais, ele disse a Samuel e Madalena enquanto assistiam o sol nascer. Precisamos de pressão externa. De aliados com poder. Samuel assentiu. Conheço abolicionistas em São Paulo. Advogados, jornalistas, até alguns políticos. Se documentarmos tudo e levarmos a eles. Vai criar escândalo, Rafael completou. Vai forçar meu pai a negociar ou enfrentar processo criminal por vendas fraudulentas. E vai colocar alvo enorme nas nossas costas, Madalena adicionou realisticamente. Outros fazendeiros vão nos ver como ameaça. Vão querer fazer exemplo. Então fazemos barulho. Voz nova se juntou. Era Ana Beatriz, que deveria estar dormindo mas havia ficado acordada a noite toda observando. Fazemos tanto barulho que não podem nos silenciar sem confirmar tudo o que estamos dizendo. Escândalos protege porque torna tudo público. A criança de 12 anos havia compreendido o que muitos adultos não viam, que transparência radical era armadura. Rafael olhou para a menina, sua irmã mais nova que estava aprendendo a ser humana enquanto o mundo ao redor desmoronava. Você tem razão. Então fazemos barulho. Contamos história de Madalena. Dela arriscar tudo, de revelações que se seguiram, de transformação começando aqui. Fazemos dela símbolo. Madalena riu amargamente. Não quero ser símbolo. Quero ser apenas mãe, criar meu filho em paz. Mas símbolos têm poder, Samuel disse gentilmente. E poder é o que precisamos se vamos sobreviver o que vem a seguir. Sua coragem pode inspirar outros. Sua história pode mudar mentes. Madalena olhou para Paulo, procurando a opinião dele. Ele sorriu tristemente. Você já é símbolo para mim. Para todos aqui. Não pode colocar isso de volta na garrafa. Mas podemos garantir que símbolo seja usado para bem. Para proteção, não exploração. Foi decidido então. Documentação seria copiada, uma cópia para segurança no Quilombo, outra para abolicionistas em São Paulo, terceira escondida na própria fazenda.
História seria contada em jornais, em salões, em igrejas onde padres progressistas pregavam. E Madalena, mulher grávida que deveria ter sido açoitada por ler palavras proibidas, tornar-se-ia face de resistência não violenta. Prova de que palavras podiam ser mais poderosas que chicotes. Que verdade, quando dita corajosamente, podia fazer armas caírem das mãos. 5 dias se passaram. 5 dias de transformação extraordinária. A fazenda imperial funcionava diferente agora. Pessoas trabalhavam, sim, mas com horários humanos. Famílias jantavam juntas. Crianças brincavam sem medo constante. Não era liberdade completa, mas era dignidade que nunca conheceram. E então, no 6º dia, o barão Augusto de Vasconcelos retornou. Ele chegou ao meio-dia, carruagem luxuosa levantando poeira na estrada. Esperava encontrar tudo como deixará: ordem, medo, controle absoluto. Em vez disso, encontrou transformação que deixou-o paralisado de choque. O terreiro não estava vazio de escravizados curvados em trabalho. Estava cheio de pessoas, 300 trabalhadores, 15 quilombolas, Rafael no centro, Madalena ao lado, agora tão grávida que o parto era questão de dias, e pilhas de documentos organizados em mesas sob tendas. O que é isso? O barão trovejou, descendo da carruagem. Rafael, o que você fez? Rafael deu passo à frente, coluna ereta. Pai, bem-vindo. Há muito para discutirmos. Discutir. O barão repetiu, voz subindo. Não há nada para discutir. Você transformou minha fazenda em... O que é isso? Um circo abolicionista. Transformei sua fazenda falida em operação sustentável, Rafael corrigiu calmamente. Com contratos legais, documentação apropriada, e trabalhadores que realmente querem estar aqui em vez de planejarem fuga ou rebelião. O barão ficou vermelho. Contratos? Com escravos? Você enlouqueceu. Isso é ilegal. Isso é. É completamente legal. Voz nova interrompeu. Homem de 50 anos vestido em roupas de advogado saiu de uma das tendas. Meu nome é Dr. Martins, advogado de São Paulo. Revisei todos os contratos. Estão corretamente elaborados, assinados, testemunhados. Tem validade total em tribunal. O barão reconheceu o nome. Martins era advogado abolicionista famoso. Como ousa entrar em minha propriedade? Fui convidado pelo seu filho, que tem procuração legal, Martins respondeu. E há mais. Há também questão das vendas fraudulentas. 120 pessoas vendidas sob falsos pretextos nos últimos 5 anos. Cada uma documentada. Ele levantou pilha grossa de papéis. Violações de leis comerciais, fraude de documentação, separação ilegal de famílias. Mentiras, o barão gritou. Todas mentiras de negros rebeldes e abolicionistas radicais. Não, voz suave cortou. Era Madalena, avançando desconfortavelmente com a ajuda de Paulo. São verdades de seus próprios livros contábeis. Livros que li. Livros que seu filho confirmou. Livros que agora 3 cópias existem, uma aqui, uma com Dr. Martins, uma em lugar seguro que você nunca encontrará. O barão olhou para ela. Realmente a viu pela primeira vez. Viu mulher grávida que deveria ter sido açoitada, que expusera seus segredos, que agora estava em frente dele sem medo visível. Você, ele sibilou. Você causou isso. Você destruiu tudo. Não, Madalena respondeu com voz firme. Você destruiu tudo quando tratou pessoas como coisas. Quando mentiu, quando separou famílias, quando construiu fortuna sobre sofrimento. Eu apenas revelei a verdade. E verdade sempre foi destruidora de mentiras. O barão avançou em direção a ela, mão erguida como se fosse batê-la. Mas Samuel e outros quilombolas imediatamente se colocaram entre eles, formando parede humana. Um passo a mais, Samuel disse suavemente, e isso se torna assalto testemunhado por advogado, padre e 200 pessoas. Escolha sabiamente. O barão parou, processando que não tinha mais poder absoluto que possuíra por décadas. Olhou ao redor.
Viu 300 pessoas olhando de volta sem medo. Viu o filho desafiando-o abertamente. Viu o sistema que construíra desmoronando. Qual é sua proposta? Ele finalmente disse, voz derrotada. Rafael avançou com documentos preparados. 2 opções. Primeira, luta isso em tribunal. Infra em processo criminal por vendas fraudulentas. Enfrenta escândalo público que destruirá nome da família. Perde tudo de qualquer forma, mas vai preso no processo. Segunda opção, o barão perguntou. Aceita a mudança. Mantém fazenda, mas sob novos termos. Salários justos para trabalhadores. Fim de vendas. Famílias permanecem juntas. Com tempo e gestão apropriada, fazenda pode ser lucrativa novamente, não tão lucrativa quanto era com trabalho forçado, mas sustentável. E você evita prisão, mantém alguma dignidade. O barão olhou para documentos por longo tempo. Olhou para a esposa Eulália, que assistia da varanda com expressão amarga. Olhou para Ana Beatriz, que o observava com olhos que esperavam que ele fizesse escolha certa pela primeira vez. E se eu aceitar, ele disse lentamente, o que me garante que vocês não vão extorquir mais amanhã? Nada, Rafael admitiu. Exceto que somos sua família. Somos sua única chance de manter alguma coisa. E ele pausou, porque é coisa certa a fazer. Mesmo que nunca tenha importado para você antes. O barão assinou. Levou 3 horas de negociação, de Dr. Martins esclarecendo termos legais, de ameaças e contra-ameaças. Mas no fim, ele assinou. Talvez por medo de prisão. Talvez por última centelha de decência. Talvez simplesmente porque não tinha escolha real. Os contratos foram registrados oficialmente. Cada trabalhador recebeu cópia. Era papel, apenas papel, mas representava algo nunca antes visto. Reconhecimento legal de humanidade de pessoas escravizadas dentro do sistema ainda funcionando. Aquela noite, houve celebração cautelosa. Não celebração de liberdade completa. Eles ainda não eram livres em sentido legal. Mas celebração de dignidade reconquistada, de famílias protegidas, de futuro que parecia menos sombrio. Foi durante essa celebração que Madalena sentiu primeira contração real. Não falsa desta vez, a verdadeira. O bebê estava chegando, escolhendo nascer exatamente no dia em que o mundo mudará. Paulo a carregou rapidamente para a casa que agora era deles. Não senzala, mas pequena casa com paredes sólidas que Rafael providenciara. Parteira veio, outras mulheres vieram, e trabalho de parto começou. Levou 8 horas. 8 horas de dor, de empurrar, de medo misturado com esperança. Mas quando amanheceu, um novo grito ecoou pela fazenda. Grito de menina recém-nascida, saudável e furiosa, exigindo ser ouvida. Liberdade, Madalena sussurrou quando seguraram a bebê pela primeira vez. Vou chamá-la Liberdade. Porque foi pela liberdade dela que arrisquei tudo. Paulo chorou abertamente, beijando a cabeça minúscula da filha. Liberdade, ele repetiu. Nome perfeito. Notícia do nascimento se espalhou rapidamente. Pessoas vieram ver, não apenas trabalhadores da fazenda, mas quilombolas, até Rafael e Ana Beatriz. Eles olharam para a bebê pequena que não sabia ainda do mundo complexo onde nascerá, do sacrifício que permitirá sua chegada. Ela vai crescer diferente, Rafael disse quietamente. Vai crescer sabendo que sua mãe mudou tudo. Que palavras podem ser mais poderosas que violência? Que verdade, quando dita corajosamente, pode mudar mundos. Nos meses seguintes, história do que acontecerá na Fazenda Imperial se espalhou. Jornais abolicionistas imprimiram relatos. Outros escravizados em outras fazendas ouviram e começaram a questionar seus próprios senhores. Sementes de mudança germinavam. Não foi revolução rápida. O sistema de escravidão ainda duraria anos até a Lei Áurea de 1888. Mas mudança havia começado, mudança de consciência, de reconhecimento de humanidade, de compreensão que sistema construído sobre sofrimento não podia durar para sempre. Madalena tornou-se figura conhecida no movimento abolicionista, a mulher cujas palavras derrubaram o chicote.
Ela falou em igrejas, em salões, contando sua história vezes sem conta. Sempre terminava da mesma forma. Eu tinha medo. Medo de morrer, de perder meu bebê, de perder meu marido. Mas mais medo ainda de viver em silêncio. De deixar mentiras continuarem. De criar minha filha em mundo de falsidades. Então falei. E descobri que palavras verdadeiras, corajosas, imparáveis, são armas que ninguém pode confiscar. São poder que ninguém pode roubar. Tobias, o ex-feitor, dedicou o resto de vida à reparação. Ele viajava entre fazendas, conversando com outros feitores, tentando mostrar-lhes o que levou tempo demais para ver. Nem todos ouviam, mas alguns sim. E cada conversão era vitória. Rafael herdou a fazenda quando o barão morreu em 1883. Sob sua gestão, ela se tornou cooperativa de trabalhadores, um dos primeiros exemplos no Brasil. Não era perfeito, mas era tentativa honesta de criar algo melhor. Ana Beatriz cresceu para ser abolicionista feroz, usando o privilégio de nascimento para lutar contra o sistema que o criará. Ela usou fortuna da família para financiar fugas, comprar alforrias, apoiar quilombos. Em 1888, aos 23 anos, estava na capital quando Lei Áurea foi assinada, chorando de alegria e alívio. E Liberdade, a menina que nasceu no dia que tudo mudou, cresceu livre, formalmente livre após 1888, mas protegida antes disso. Ela se tornou professora, ensinando crianças ex-escravizadas a ler, passando o conhecimento que sua mãe arriscara tudo para usar. Em 1920, quando tinha 55 anos, Liberdade escreveu livro sobre história de sua mãe. Chamou-o Palavras que não podem ser acorrentadas. Na introdução, ela escreveu: Minha mãe me ensinou que a coragem maior que enfrentar chicote é coragem de falar verdade quando o silêncio seria mais seguro. Há poder maior que força física, é poder de palavras que expõem injustiça, que recusam mentiras confortáveis, que insistem em humanidade quando o sistema nega. Ela estava amarrada, grávida, segundos de ser açoitada. Não tinha poder físico. Não tinha proteção legal. Não tinha nada exceto verdade e coragem para dizê-la. E isso foi suficiente. Não para mudar tudo instantaneamente, mas para começar ondas que eventualmente se tornaram maré que não podia ser parada. Esta é a história dela. História nossa. E lembrete para cada geração que palavras importam. Verdade importa. E cada pessoa que escolhe falar, mesmo com medo, pode ser início de mudança impossível. O livro foi proibido inicialmente, mas cópias circularam secretamente. Depois da abolição, foi publicado abertamente, tornando-se um dos primeiros relatos em primeira pessoa da resistência ao sistema escravocrata escrito por descendente de escravizados. Hoje, em 2025, a antiga fazenda imperial é Museu Nacional. Visitantes caminham pelo terreiro onde Madalena quase foi açoitada. Vêem pelourinho preservado onde Chicote caiu. Leem documentos originais, contratos pioneiros, testemunhos, até páginas dos livros contábeis que Madalena lera. E o guia sempre termina a tour da mesma forma. Aqui, em 1875, mulher grávida estava a segundos de castigo brutal. Mas ela falou. Falou verdade que ninguém queria ouvir. E suas palavras, não espadas, não rebelião violenta, apenas palavras verdadeiras ditas corajosamente, mudaram tudo. Provaram que mesmo sem poder físico, sem posição social, sem nada exceto coragem e verdade, uma pessoa pode abalar sistema inteiro. Porque no final, correntes de ferro podem ser quebradas. Mas é verdade falada em voz alta que quebra correntes de mentira. E essas são mais fortes, mais duradouras, mais impossíveis de refazer. Esta é a história de Madalena. Da mulher cujas palavras fizeram Chicote cair. E do mundo que nunca mais foi igual depois que ela se recusou a silenciar. Fim. Há momento antes de cada grande mudança onde pessoa comum enfrenta escolha. Silêncio seguro ou verdade perigosa. Madalena escolheu verdade. E mudou história. Que cada um de nós tenha coragem de fazer mesmo quando nossa vez chegar.
Inscrição no Memorial de Madalena, Museu Nacional da Resistência à Escravidão.